Olá, muito boa tarde para você que está em casa nos assistindo. Começa agora o seu programa da tarde, Sempre Juntos. Esse programa onde a gente conversa, debate temas do dia a dia, sempre com a sua participação. Então é importante que você participe, mande uma mensagem. Fica aqui com a gente, viu? Meu convite é esse. Antes de começarmos a falar do tema de hoje, eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever em nosso canal. É isso mesmo, youtube.com/ippinheiros. O endereço está aqui na barrinha da sua tela, então já se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece nessa sua TV missionária. Bem, hoje nós vamos falar sobre professor cristão, docência e missão. Olha só que tema diferente nós estamos trazendo hoje por Sempre Juntos, mas ele é super essencial. E a gente sabe que o professor, o trabalho que ele realiza em classe, a gente pode dizer que é um dom, né? Deus ele dá o dom e a sabedoria para os professores nos ensinarem. Eles dedicam boa parte da sua vida nos estudos, né? Em conhecer o conteúdo para explicá-lo de forma prática, né, para os seus alunos. Então é muito importante a gente ter conhecimento desse trabalho e entender a importância dele para nossas vidas. E a Bíblia já fala sobre isso. Eu separei 2 versículos que eu quero compartilhar com vocês. Em Provérbios 31:26, fala com sabedoria e ensina com amor. Já em Eclesiastes 12:9, além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou, e colecionou muitos provérbios. Olha só, já esses 2 versículos, e ele tem vários, tem muitos. Nós vamos talvez citar mais alguns aqui. E é claro, para falar desse tema, eu estarei com ele, com o nosso reverendo, aqui com a gente, Nilson Júnior, ele que tem uma experiência também já nessa área, tanto aqui na igreja, mas também fora, não é mesmo, pastor? Boa tarde. Tudo bem, Tainá? Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Espero que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre esse assunto aí tão importante. Agradeço o convite mais uma vez para compartilhar com vocês. Muito bom, obrigada por aceitar o convite. É sempre um prazer, pastor, quando o senhor tem um tempinho livre, quando o senhor está ali e se dedica a estar aqui com a gente também. Sempre prazer para a gente. Muito bom, obrigada. Bem, e você que está em casa, é professor? É pai, está com seus filhos estudando, e esse é um tema que te interessa muito, então eu convido você a participar mesmo, não sai não, fica com a gente até o final e já aproveita e compartilhe também esse link com aquela pessoa que você quer também que participe desse momento. Olha, pastor, eu achei muito interessante quando nós começamos a conversar um pouco sobre esse tema e assim, me abriu os olhos assim, um pouco mais, de forma como a gente analisar, como a gente ver o ensino e a responsabilidade, a participação tão grande e fundamental que tem as escrituras nesse tema. Que às vezes a gente, com alguns olhos, a gente separa, a gente pensa o conhecimento, as escrituras, e aí a gente começa, o que a Bíblia nos orienta sobre a importância do ensino, e eu quero saber se nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ok, Tainá. Então, o próprio fato de que no cristianismo, eu creio que a gente pode começar assim, Claro. Considerando que o cristianismo é a religião, a religião, a gente poderia dizer sem nenhuma dúvida, a religião verdadeira, e considerar que o fato de que Deus, ele se revelou de modo específico, ele se revela, como nós bem sabemos, na natureza, de forma geral, ele se revela na nossa consciência. Todo ser humano tem lá o que os teólogos chamam de o senso do divino, e é por isso que o ser humano ele não consegue fugir de expressar religiosidade, correto ou incorretamente, depois do pecado. Mas o Deus verdadeiro, ele se revela na natureza, de modo geral, se revela também no ser humano, de uma forma geral também. Ele se revela de forma perfeita e especial na pessoa de Cristo, mas nós conhecemos quem é Cristo a partir da sua palavra. Então, Deus se revela de uma forma especial na sua palavra. Então, o fato de que Deus intentou, ele teve a intenção
perfeita, né? Ele, de modo proposital, específico, ele se revela num livro, né? Num livro. Muito bom. E um livro que deve ser lido. Isso já mostra a essencialidade da questão da educação, né? Nós somos educados redentoramente a partir da revelação que ele faz na sua palavra. Então, só isso a gente já mostra de modo bem simples, né? Ou a gente poderia dizer só nisso, nesse fato de que Deus se revela de modo específico num livro que deve ser lido. Isso mostra o aspecto fundamental, básico da religião, agora especificamente do assunto de hoje, que é educação, ensino. E aí nós vemos, né? A gente, lendo esse livro, nós somos educados. Nós somos educados lendo a palavra de Deus. Mas é um tipo de educação que passa pelo aspecto emocional, claro, passa pelo aspecto cognitivo, né? Nós somos informados sobre as verdades de Deus, quem eu sou, quem você é, quem nós somos, quem Deus é, o que é pecado, tudo isso é educação. Nós somos ensinados na palavra de Deus sobre tudo isso. Mas o ensino ao qual a Bíblia se propõe é um ensino que transforma o aspecto cognitivo, que nos dá informações, mas é muito mais do que isso. Não é menos do que isso, mas é muito mais do que isso. É um ensino que promove uma redenção espiritual. Por quê? Porque fala principalmente, primeiramente e ultimamente da pessoa que nos redime, que é o Senhor Jesus Cristo. Então eu creio que a gente poderia, né, começar lembrando isso. Eu quero ler um texto, existem vários textos, Tainá, mas eu quero ler um texto no Antigo e um texto no Novo que falam sobre esse aspecto fundamental do ensino. Claro, o ensino no cristianismo não é um elemento secundário, ele é primário. E a Bíblia mesmo que deixa isso claro. Então eu quero começar com um texto clássico ali de Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio 6, versículos de 1 a 9, que dizem assim, deixa eu só deixar minha marcação aqui. Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9, está escrito assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, olha só, ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que, olha só o propósito da educação, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu e o teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ou seja, coração, a gente sabe que não é o órgão que bombeia sangue, enfim, é aquilo que existe de mais profundo no ser humano. Então, olha só, ao que a educação cristã se propõe, a algo que deve ser guardado no coração, que deve estar naquilo que existe de mais profundo do nosso ser. Não é só uma coisa que a gente deve aprender num dia para repetir numa prova. É mais do que isso, né? Então, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. E aí termina assim: Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então esse é um texto, a gente poderia dizer que esse é o texto clássico do Antigo Testamento, quando a gente fala de educação. A educação que deve passar de pai para filho, para os nossos netos, os nossos bisnetos. É uma educação que envolve dinâmica, né? É uma educação que envolve repetição. É uma educação, a gente acha que repetição é uma coisa só chata, né? Não, a gente aprende por repetição. Nós somos aperfeiçoados pela repetição. Enfim, aqui tem muitos detalhes que a gente não conseguiria explorar todos aqui agora por uma questão de tempo, mas esse é o texto áureo do Antigo Testamento que fala da educação, né? A educação que vem de Deus, o grande educador, que transforma vidas, não é só para dar informação, mas são sim informações que vão gerar formação na nossa vida. E o texto do Novo
do Novo Testamento que eu separo aqui para a gente é um texto nada mais nada menos que o grande educador, que é o Senhor Jesus Cristo, né? No texto chamado da Grande Comissão, Mateus 28, de 18 a 20, ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E aí, como que se faz discípulos? De duas formas: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os. Olha só, o ensino é algo central na pregação de Cristo, é algo central na grande comissão. Não se faz missões sem ensinar. O ensino está no coração das missões, né? Às vezes nós infelizmente fazemos aquelas separações erradas, antibíblicas, né? Entre uma coisa é ensinar, outra coisa é fazer missão. Não, Cristo não faz isso. A Bíblia não faz isso. Está aqui no texto. A ordem é para o cristão, ele deve fazer discípulos. E como que se faz? De duas formas: batizando-os e ensinando-os. O quê? Ensinar o quê, Tainá? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele garante: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esses dois textos, né, tanto o texto de Deuteronômio 6, de 1 a 9, quanto de Mateus 28, 18 a 20, são textos clássicos que falam sobre o aspecto essencial, sem o qual não existe cristianismo, não existe vida cristã, não existe evangelização, não existe pregação, não existe missões. Isso está na essência. Então, as primeiras palavras lá do Antigo Testamento e as segundas do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, o ensino é algo central na Bíblia, é algo central naquilo que Deus deixou para nós, né? E nós só corrigimos as pessoas ensinando de forma certa. Se eu tenho concepções erradas sobre a vida, é porque alguém me ensinou erradamente. E alguém vai ter que me ensinar corretamente. Eu tenho que pedir para que Deus abra o meu coração e me dê um coração ensinável, né? E isso é um processo que vai durar a vida toda. Então, o ensino está no centro da vida cristã. Pastor, você falou uma coisa muito interessante que eu fiquei agora curiosa. Quando o senhor fala da gente orar pedindo para que Deus dê um coração ensinável, isso a gente já pode ensinar desde pequenininho ali os nossos filhos? Com certeza, né? Esse texto, o texto do Antigo Testamento, ele é muito mais claro nisso daí que você está falando, de que a educação ela começa desde a mais tenra idade. Né? E até entra no outro assunto que é interessante também, né, que a gente pode só pincelar rapidinho, que existem várias formas de se entender o que é educação. Existem várias teorias que dizem o que é o homem, como ele aprende, e a Bíblia não se cala sobre isso. Né? E muitas vezes existe uma tensão entre o que teorias, vamos chamar assim de teorias humanistas sobre a educação e a proposta bíblica de educação. Né? Dentro daquilo que os cristãos entendem sobre o que é educação, existem algumas linhas também, né, com algumas divergências, mas todas elas, de forma unânime, vão deixar bem claro que eu devo me esforçar para entender o que a Bíblia ensina sobre o que é ensino, como nós aprendemos, né? Quais são os métodos de repente, mais adequados para se ensinar a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, enfim. Né? Muito bom. Ou seja, nós devemos sim ensinar as crianças desde a mais tenra idade. E já até orar, né? Já falar, pedir para Papai do Céu, com certeza. Abra meu coração para que eu aprenda. Porque aí entra no outro assunto que a gente vai entrar mais para frente, que é a questão da relação que existe entre espiritualidade e educação. Muito bom. Né? Ai, gente. Enfim. Esse tema é muito bom. Eu queria compartilhar alguns comentários, né? Todo mundo está aqui. Oi, boa tarde. A Gilvana de Sergipe. A Gilvana, ela perguntou assim: professor, na visão bíblica, tem que ser exemplo de vida? Sim, né, qualquer tipo o cristão. Esse é um assunto interessante também, obrigado pela pergunta. Nós somos pecadores arrependidos, perdoados por Deus, e a nossa identidade está em Cristo. Nós somos cristãos, né? Ainda falhamos, mas nós temos a certeza de que o nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo.
Depois que uma pessoa é convertida, o Senhor dela não é mais o pecado, o Senhor dela é Jesus Cristo. Ela agora faz parte do povo de Deus. Ela agora tem sua vida nas mãos do Pai, ela agora tem o Espírito Santo morando nela. Ela agora tem uma outra referência orientadora em termos de conteúdo, em termos de cosmovisão, que é a própria palavra de Deus. Então a pergunta, deve ser exemplo de vida? Nós devemos olhar para Cristo, primeiramente como Redentor e como nosso grande mestre, e olhando e seguindo a Cristo, nós apresentamos, pela graça de Deus, mudança de vida, e as pessoas vão, né, como Paulo disse, né, me imitem na medida em que eu imito a Cristo. Né? Então, sim, nós devemos ser exemplos para as pessoas. Agora, não devemos cair no erro, né, um outro erro que a gente pode cometer, é de fundamentar a nossa vida como se nós fôssemos realmente exemplos perfeitos. Nós somos imperfeitos. Isso é importante. O perfeito é Cristo Jesus. Mas se nós devemos seguir a Cristo, e seguindo a Cristo, nós seremos sim, nós impactaremos outras vidas, pela graça de Deus. Não pela perfeição do nosso exemplo, porque nós não somos perfeitos. Né? Mas devemos sim buscar seguir a Cristo e buscar a perfeição, mesmo sabendo que nós não atingiremos a perfeição do lado de cada eternidade, é só do lado de lá. Exatamente, muito bem colocado, pastor. E aí, como que nós podemos observar a importância, né, do ensino na história? Sim. Essa é uma questão bastante ampla, né? Mas a gente poderia fazer um panorama assim, bem rápido, né? Quando a gente considera aqueles 4 períodos históricos, né? A história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea, né? De forma muito genérica, nós poderíamos dizer que naquelas civilizações clássicas, né? Principalmente Grécia e Roma, o ensino ali, ele tinha um aspecto mais elitista. O que isso significa? As pessoas que tinham acesso ao ensino, né, eram pessoas que faziam parte das camadas mais altas, economicamente, socialmente, politicamente. Né? E era um ensino, obviamente, orientado pela cosmovisão daquelas pessoas. Sim. Então, era um ensino onde alcançava-se poucas pessoas, mas uma elite, principalmente em Grécia e Roma. Você vê, por exemplo, na civilização judaica, essa busca para que todas as pessoas de todas as classes aprendessem com seus pais, sejam eles ricos, pobres, enfim. Né? Quando a gente vai para a Idade Média, e uma coisa que eu esqueci, a orientação geral, tanto na Grécia quanto em Roma, no Egito, nas civilizações da Mesopotâmia, eram centralizadas nas religiões que, de alguma forma, estavam fundamentadas na natureza ou no próprio homem. Você pega a Grécia, por exemplo, era uma educação extremamente humanista, né? Baseada, a princípio, nas reflexões dos chamados filósofos sofistas, dos socráticos, em Platão e Aristóteles. Então, era uma educação voltada baseada principalmente nas reflexões a partir do homem. Quando a gente vai para a Idade Média, a gente tem uma mudança pelo menos na orientação. Você tem, então, o cristianismo católico, principalmente, né? Você tem, durante esse período de 1000 anos, do século V até o século XV, esses mais ou menos 1000 anos, você tem uma influência decisiva da Igreja Católica Apostólica Romana em todos os setores da sociedade, principalmente na educação. Né, na educação. Então você tem um aspecto religioso, católico, cristão, influenciando a educação. Não é mais só o humanismo grego, romano, não é baseado em numa religião fundamentada no sol ou na lua de outras civilizações, mas agora você tem a influência de um cristianismo mediado pela Igreja Católica. Né? Mas continua tendo aquele aspecto elitista, porque eram as pessoas ligadas ao alto escalão da Igreja Católica, que estavam, de alguma forma, dentro da estrutura católica e tinham acesso a esse tipo de educação. Né? Que também tem influência grega, enfim, aí são outros detalhes que a gente não consegue falar tudo aqui por uma questão de tempo. Mas você tem ainda o elitismo dentro da educação medieval, mas pelo menos agora com esse sentido um pouco mais cristão. Existe uma mudança que vai acontecer aos poucos dentro do processo, não é do dia para a noite, nem de um ano para o outro ano. Mas com a chegada da Reforma Protestante, aí você tem uma mudança nessa questão do elitismo, porque a ideia, o esforço dos reformadores é para que todas as pessoas pudessem ter acesso à educação e pudessem ler a Bíblia na sua própria língua.
Então você tem na Inglaterra, né, o William Tyndale com esse esforço. Você tem até um pouco antes, né, o John Wycliffe com um certo esforço nesse sentido. Você tem John Knox na Escócia, você tem João Calvino na Suíça e na França, você tem Lutero na Alemanha, com esse esforço para que as pessoas, desde a mais tenra idade, crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres. Outra coisa que eu não falei, a educação, tanto na idade antiga quanto na idade média, no geral, é claro que você tinha uma predileção aos homens e não às mulheres. A reforma protestante, num processo, ela vai quebrar com isso, né? Ela vai proporcionar, ela vai tentar fazer com que as mulheres também tenham acesso à educação, intencionalmente, escolas para mulheres, com que pobres tenham acesso à educação, pessoas das mais variadas camadas, e agora dando esse sentido mais bíblico e menos eclesiástico, se é que a gente pode fazer essa diferenciação. Eu quero só explicar essa diferenciação. O pensamento protestante, ele tem a Bíblia no seu centro, né? E a igreja só é igreja se ela está fundamentada na Bíblia. No pensamento romano, no geral, a igreja é que dá autoridade à Bíblia. Então você tem essa diferença que existe até hoje. E aqui não é falar mal nem falar bem, é só admitir um fato. Se você pergunta para um católico bem informado, o que vem antes? A Bíblia ou a igreja? Se ele for bem informado, ele vai falar que a igreja vem antes. Você pega um protestante bem informado, o que vem antes? A Bíblia ou a igreja? É claro que a Bíblia vem antes. O que dá autoridade à igreja é a sua biblicidade. Para um católico, o que dá autoridade à igreja é a autoridade da própria igreja, e inclusive ela que tem autoridade para falar se a Bíblia tem autoridade, no sentido geral. Fechando esse parênteses e voltando para o nosso tema, que é de ensino, né? A reforma protestante vai provocar uma revolução em várias estruturas, economia, política, e inclusive na educação. Porque inclusive, quando eu vou falar sobre economia, eu pressuponho um ensino sobre economia. Quando eu vou falar sobre política, eu vou pressupor um ensino sobre política. Então, a revolução proposta pela reforma protestante foi uma revolução, podemos afirmar assim, teológica e educacional. Muito bom. Ou então de educação teológica, né? E aí foi uma revolução. E quando nós vamos agora e claro que é muito mais complicado do que eu estou falando, mas para a idade contemporânea, né, para os nossos tempos, ali pelo menos pegando ali, né, no marco divisório que é a Revolução Francesa, aí você vê um ataque a essa educação chamada de educação religiosa. Você vai ver ali os grandes estudiosos defendendo, estudiosos da Revolução Francesa, né? E os defensores da Revolução Francesa fazendo ataques à igreja, fazendo ataques à fé cristã especificamente, e propondo uma educação centrada no ser humano, né? E com outros valores, né? Com uma educação centrada no naturalismo, no ateísmo, né? No agnosticismo e em tudo aquilo que não esteja, em tudo aquilo que seja contrário à fé cristã de forma geral. Então esse seria um panorama bem rápido que a gente poderia fazer desses 4 grandes períodos da história, né? E falando um pouquinho de educação. Excelente aula. Gente, olha, eu fico horas se deixar aqui com o reverendo Nilson escutando essa aula tão especial e tão enriquecedora assim, para nós, né? Porque é um conhecimento em todas as áreas, isso é importante a gente ter. E o professor, claro, o Nilson também é formado em História, né? E já teve essa experiência de sala de aula. Sim, sim. E agora também aqui, né, com EAD. Aqui a gente continua. Continua. Isso aqui é interessante que você disse, né? Porque eu creio que muitos professores cristãos provavelmente tiveram o seu chamado, a confirmação do chamado, enfim, dando aula na escola dominical, né? Assim como muitos cantores aí, né, de vários estilos musicais, começaram cantando na igreja, muitos professores começaram dando aula na igreja e continuam dando aula, né? E, enfim, dá para a gente falar muito sobre isso, né? Mas eu sempre admirei professores, né?
cristãos ou não, tive ótimos professores na faculdade, né? Tanto na faculdade de História, né? no seminário de Teologia, né? Também na faculdade de Teologia. Hoje eu estou tentando terminar uma outra graduação em Filosofia, que é uma área que eu gosto demais. E, assim, eu sempre admirei professores, eu sempre gostei de filmes de professores, né? Quem nunca assistiu, né, ao Mestre com Carinho, enfim, Meu Professor, Minha Vida, eu não lembro o nome de todos, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Claro que todos esses filmes têm os pontos, né, interessantes, outros, mas assim, eu sempre gostei de esporte, então eu sempre entendi técnicos tanto de basquete, quanto de vôlei, quanto de futebol, como também professores, né? Eles são, de alguma forma, os bons são professores, eles ensinam além da matéria, né? Além do esporte ali. Então, eu sempre admirei esses líderes, e nessa admiração eu fui entendendo que o que eu gosto de fazer é aprender para ensinar, aprender para ensinar, aprender para ensinar, e foi nesse contexto aí que eu entendi o meu chamado, primeiro para professor e depois para pastor também, mas eu creio que essencialmente eu gosto de aprender e ensinar. Isso é um dom. Pastor, só um minutinho, eu quero só dar um recadinho aqui para você que está aí nos acompanhando. Opa, vem para a tela, Tainá. Tô saindo. Olha, você que está pensando aí em reformar, em dar um toque novo ali, um visual novo na sua casa, agora que nós estamos trabalhando de home office, né? Estamos passando muito tempo em casa e às vezes você montou ali um escritóriozinho, não sei como que você se articulou, mas você que está pensando em renovar o ambiente, eu tenho uma dica para você, a Quali Vinil, isso mesmo, gente, eles são parceiros aqui da IPP TV, e olha, eu posso dizer porque todos os nossos espaços, se um dia você tiver a oportunidade de conhecer, você vai ver a qualidade do trabalho que eles realizaram aqui, e que é essa excelência que eles levam com ele aonde eles vão. Sabe quando você quer uma cor diferente, que você tem que criar ali, você não sabe exatamente aquele tom? Eles podem te ajudar. Então, na hora de reformar, pense na Quali Vinil. Quando você estiver pensando ali em dar aquela cor nova para o seu ambiente, você pode ter mais, entrar em contato por meio do site, né, ali através do site, que é o www.qualivinil.com.br. Está aqui na telinha, e lá você pode buscar alguém para te dar essa orientação. E claro, sempre tem uma loja pertinho de você. Então vamos voltar agora para a nossa conversa, que está muito legal. E pastor, aquela perguntinha, né? Qual foi a contribuição da Reforma Protestante para o nosso ensino hoje? Eu dei uma palhinha, né, nesse histórico, né, que eu tentei fazer aqui. De modo resumido, assim, nós poderíamos falar que no aspecto do acesso, a Reforma Protestante ela proporcionou um acesso à educação a um número muito maior de pessoas, não só a homens, mas também a mulheres, não só a pessoas que faziam parte do alto clero, mas também do baixo clero, pessoas que não faziam parte do clero, né? O sonho lá do William Tyndale, um dos sonhos era ver um camponês que pudesse verificar na palavra de Deus se o que o padre estava falando era correto ou incorreto, se o que o pastor estivesse falando era bíblico ou não, né? Porque os bereanos eram assim, né? A igreja lá de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, é representada como uma igreja onde os bereanos ouviam o que o pastor estava falando e buscavam conferir, né, se as coisas eram de fato assim. Isso é muito bom. Né? Então, isso pressupõe ensino. Obviamente, naquela época eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, mas o que eles tinham aprendido e o Antigo Testamento que eles tinham, eles comparavam para ver se o que estava sendo pregado procedia ou não. Né? Então, nós podemos dizer, né, de modo simples, existem muitas outras contribuições, mas primeiro aspecto, na questão do acesso. A Reforma Protestante proporcionou um acesso muito mais amplo, muito maior, a um número muito maior de pessoas ao ensino. E na questão da orientação, né? Não é mais uma educação baseada, orientada em mitos, não é mais baseada em ídolos, não deve mais ser orientada primeiramente pelos clérigos, né, da igreja, mas deve ser bíblica.
e a partir da Bíblia eu devo reformar todo o sistema de ensino, tanto no conteúdo quanto na forma, o que eu penso de política, o que eu penso de qualquer outro assunto, começando ali com a realidade, né, da eclesiástica e expandindo para outras áreas. Então eu creio que nesses dois setores a gente poderia citar, na questão do acesso, na questão da orientação, né, pedagógica, orientação do conteúdo, e tem um terceiro, Tainá, que é a questão, o conceito de vocação ou de chamado, que foi resgatado com os reformadores, né? Agora então tem-se a certeza de que toda pessoa, todo filho de Deus tem pelo menos um chamado, né, além do chamado da salvação. Ele tem um chamado para glorificar a Deus numa área, pelo menos em uma área da vida, né? Então aquelas histórias já famosas, né? Se eu vou ser um sapateiro, que eu faça o meu sapato para a honra e para a glória de Deus, que eu aprenda essa profissão, isso pressupõe ensino, e que eu faça isso para a glória de Deus. Se eu vou ser um administrador, se eu vou ser um professor, que eu desenvolva então pedagogia que glorifica a Deus. Então essa redescoberta do chamado, né, que é para todos os cristãos. Todas as pessoas têm pelo menos esse, além do chamado para a salvação, o chamado ou a vocação para desenvolver pelo menos uma área da sua vida, né, do seu trabalho, melhor dizendo, para a glória de Deus, e o sinal de que vai ser para a glória de Deus é que vai ser para o bem do próximo, e você vai se realizar nesse trabalho. E isso vai ser revolucionado, ou melhor, revolucionário naquele período ali e até os dias de hoje, né? Muito bom, pastor. E, sabe, eu queria até, antes de ir para a próxima pergunta, que inclusive ela está relacionada a um trabalho futuro aqui, né? Um projeto da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas eu quero ler uns comentários antes, porque uns comentários bem legais. O Felipe Mesquita, ele está aqui com a gente, ele escreveu: sou professor universitário e sinto essas dificuldades na pele. Quando a gente estava falando, né, lá no começo, né, os desafios de ser professor, e o Marcos Antônio colocou: boa tarde, bom tema, que nós devemos aprender mais da palavra de Deus. E aí tinha um outro comentário aqui, a da Marlene, ela é do Rio de Janeiro, está aqui com a gente, ela é de Nova Iguaçu, e ela está aqui com a gente também participando do programa de hoje. Eu não estou localizando a outra pergunta aqui, mas até o finalzinho aqui eu vou procurar, porque eu tenho a letra muito pequena, sabe, Tranquilo. pastor? Eu preciso aumentar a letra ou providenciar um óculos logo mais. Mas tem um comentário que eu quero compartilhar também, mas é muito importante, né, a gente ter mais clareza e entendimento mais desses profissionais. Eu falo ainda mais nos dias de hoje, né, da gente ter esse zelo pelos nossos professores também, e que haja um envolvimento dos pais também no ensino dos filhos, né? Que, como nós falamos anteriormente, não ficar só ali na escola, mas que também comece em casa, né? Que seja uma extensão, né, dessa responsabilidade. E, pastor, o que falar das escolas, instituições que às vezes são coladas, né, muro ali com igrejas? Nós temos alguns exemplos, né, em todo o Brasil, de escolas que são ali parede com a igreja, que fazem parte, né, nasceram da igreja e né, continuam suas atividades, né? Qual que é a importância da igreja pensar nisso também, nesse departamento, né, de ensino? Essa pergunta tem a ver com a pergunta anterior, porque esse é um princípio protestante, né? Ai, ótimo. Ao lado de uma igreja, uma escola, né? E isso a gente pode verificar, por exemplo, quando o William Carey, né? O pai eu estava confundindo o William Carey com o William Tyndale, são vários Williams, né? Tem o William Tyndale, que é lá da época da Reforma Protestante, um herdeiro da Reforma Protestante, um dos vários herdeiros, né? Um inglês, batista, William Tyndale. Ele foi desenvolver missões na Índia, né? E ali, pela graça de Deus, a despeito das diversas dificuldades em todos os âmbitos, quem já leu ou quem já viu o filme, né, do William Tyndale, mas principalmente quem já leu e conhece um pouquinho, sabe das imensas dificuldades que ele passou, mas um dos vários legados que ele deixou foi um legado de educação na área do ensino, né? Na construção de escolas, construção de universidade, pelo menos uma universidade. Um outro, o Hudson, né? O Hudson Taylor, lá na China, também deixa um legado também na área da educação. Os puritanos, né,
quando da época da formação dos Estados Unidos da América, né? Quando eles vêm fugidos para as 13 colônias, que posteriormente vão ser conhecidas como os Estados Unidos da América, eles também deixam até hoje um legado em todas as áreas, principalmente na área da educação, a educação teológica, que promove o evangelho, e na educação formal mesmo. Então, né, até hoje, né, lembrando, a Universidade de Harvard é filha do cristianismo protestante, Olha a Universidade só. de Yale é filha do cristianismo protestante, citando uma universidade católica, a Universidade de Notre Dame é filha do cristianismo católico. Então você tem aí um legado, né, dessa tradição que se importa tanto com a educação. Né? Muito bom. A educação teológica, e eu estou falando especificamente dos protestantes, a educação teológica e a educação nas chamadas humanidades, nas diversas áreas do conhecimento. Né? O protestante ele parte do princípio que Deus é o criador dele, é o criador do mundo, então se tem um tipo de gente, vamos dizer assim, que deve se interessar por conhecer o mundo criado por Deus, são aqueles que têm consciência de que são filhos de Deus. Então aqui nós quebramos, né, aquele paradigma extremamente preconceituoso que diz que a fé em Deus, a fé na Bíblia, seria um elemento impeditivo ou, no mínimo, inibidor do verdadeiro conhecimento, ou da busca pelo conhecimento. Pelo contrário, como Francis Schaeffer ensinava, baseado nas Escrituras, obviamente, como a discípula do Francis Schaeffer ensinava, Nancy Pierce, né, que é uma mulher fantástica, estudiosa, que ainda está viva, né, com muita saúde aí, norte-americana. Ela diz ainda nos seus livros, né, ela deixa bem claro que a fé cristã, a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, longe de ser um impeditivo ou um inibidor para o verdadeiro conhecimento, para a ciência, ela na verdade é a mola propulsora para o conhecimento, para o desenvolvimento da ciência, né? E baseado nisso você tem todo esse legado. E quando quando a gente tenta, né, chegar aqui no Brasil, e aqui como nós estamos em São Paulo, nós vamos falar do óbvio, né, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e que também existe e ainda continuará existindo até quando Deus permitir, como fruto do pensamento protestante também, né? Irmãos e irmãs do passado que começaram num ambiente pequeno, humilde, a ensinar pessoas, e aquilo foi crescendo até que se tornou a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Lá em Minas você tem o Instituto Gammon, né? E em vários outros lugares, no Nordeste, você tem outras escolas que nasceram com esse tipo de pensamento, como uma extensão do pensamento cristão, como uma extensão do chamado, né, a busca do cumprimento do chamado para desenvolver educação para a glória de Deus. Né? Muito bom. Olha, pastor, eu até separei um trechinho de um vídeo. Nós tivemos recentemente uma conferência na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, justamente para poder falar desse trabalho sobre a questão do ensino por princípio. E teve uma conferência que, inclusive, o senhor participou. E eu só separei um trechinho, porque eram vários trechos legais, não dava para pegar inteiro. Mas da conferência, e aí eu tenho um trechinho que o Arival faz um comentário bem curtinho. Peguei só esse comentáriozinho mesmo, para depois, caso você tenha interesse, você pode fazer essa busca no nosso canal e você tem o conteúdo completo. Todos nós sabemos, gente, que nós somos apenas os meios, né? Quem faz tudo é Deus. Né? E é impossível. Essa ideia de redoma, isso aí é uma coisa que não existe, né? Porque depois o seu filho vai para a universidade. E o que é a universidade? É o universo, você tem de tudo lá. Se a gente puder ter universidades confessionais, ótimo. Mas os nossos filhos, eles não ficarão ignorantes do que está acontecendo no mundo. Né? Eles terão chance de conhecer o que o mundo pensa. Agora, eles vão olhar para aquilo com o viés nosso. Aquilo que é chamado de visão de Cosme, né? A cosmovisão. A cosmovisão. Excelente ali a colocação. E, claro, já trouxe a próxima pergunta, junto com esse comentário, né, do pastor, que é essa preocupação com os nossos filhos que a gente tem, né? A gente tem um mundo aí, eles vão, né, estar nas escolas, com os amigos, né? Mas eu quero saber uma coisa. O profissional,
o professor, ele simplesmente ele vai pegar o conteúdo ali, vai estudar e vai passar, mas aí tem uma questão, né? Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma crença, cada um tem a sua característica, né? As suas bandeiras, enfim. Existe profissional neutro? Que ele simplesmente, pastor, ele vai ensinar aquele conteúdo ou ele vai trazer algo com ele também que possa influenciar, né, ali os alunos? A neutralidade, Tainá, e ela não existe absolutamente em nada, né? Não existe nenhum profissional neutro, não existe nenhum professor neutro, nenhum pastor neutro, não existe nenhuma ciência que seja neutra. Né? A gente tem que lembrar que, inclusive, né, as pessoas falam assim, não, eu só estou dando conteúdo, tá? Mas primeiro que você não está dando conteúdo de forma neutra. Você seleciona, você dá ênfases, você tira algumas coisas, coloca outras coisas, né? Inclusive o conteúdo, né? O conteúdo também ele não é neutro, né? Os livros didáticos não são neutros, né? Eu escrevi também uma parte de um livro didático, né? Eu selecionei o material que eu considero mais confiável, a partir de uma metodologia que eu considero mais confiável, e li tudo isso a partir da cosmovisão que eu tenho. E assim todo mundo faz. O cristão faz, o ateu faz, o marxista faz, o positivista faz, todos fazem. Então não existe atividade neutra em nenhum aspecto, muito menos no aspecto da educação. Né? No texto que nós lemos lá de Deuteronômio, 6, de 1 a 9, Sim. E aí depois vocês leiam com atenção em casa, anotem, estudem, enfim, você percebe ali várias verdades. Uma delas é que a educação sempre vai influenciar a religião, sempre. Existe uma relação entre educação e religião que nesse sentido é de influência. A educação influencia a religião. O que isso quer dizer? Né? E aí a gente pode tomar em vários contextos aqui, observar vários contextos. O pai, por exemplo, ele educa os seus filhos e esse tipo de educação vai influenciar os seus filhos. Não significa necessariamente que os filhos vão seguir a religião do pai. Sim. Mas que existe uma influência, existe. Se a gente for, por exemplo, eu não tenho nenhuma pesquisa aqui agora, né? Mas se a gente fosse, por exemplo, observar, né, o comportamento geral, a gente percebe que, no geral, tem exceções, mas no geral, a religião dos pais, no geral, se ela realmente é com intencionalidade passada para os filhos, normalmente a maioria dos filhos vão seguir a religião dos pais, com detalhe, se os pais tiveram intencionalidade em ensiná-los. Então existe uma influência muito forte, tá? Claro que tem exceções, por isso que nós estamos trabalhando com a palavra influência. A educação influencia a religião. Exatamente. Agora, o contrário não é verdadeiro. A religião, ela determina a educação. E isso daqui eu pego, né, eu vou citar a fonte, né, de um livro que nós vamos indicar, o reverendo Felipe Fontes, analisando esse texto, ele extrai essas verdades que estão no texto, ele não inventou essas verdades, né, elas estão no texto, mas é ele que teve essa sacada de fazer de modo muito didático, como é característico dele, né, fazer essas duas afirmações. A relação que existe entre educação e religião é de influência. Existe uma influência, sim. Agora, a relação que existe entre religião e educação não é de influência, é de determinação. Muito bom. A religião sempre não influencia, é mais do que influência, determina a educação. Né? Então a religião que eu tenho, e aqui religião no sentido muito mais amplo, tá? O ateu é um religioso. Todos são religiosos. Se a gente define religião, preste atenção, se nós definimos religião como sendo aquele ambiente de fé inescapável, onde nós estamos sempre diante de Deus, numa relação de adoração ou de rebelião, todos são religiosos. No popular, é só quem é católico e crente, só quem coloca a Bíblia debaixo do braço e vai domingo na igreja que é religioso. Quem fica no bar ou quem vai assistir jogo não é religioso. Esse é o sentido popular. A gente não está trabalhando com esse sentido. A gente está trabalhando no sentido de que
todas as pessoas são religiosas. Sim. Porque religião é esse ambiente de fé inescapável, onde todos nós estamos, diante de Deus, numa relação ou de adoração ou de rebelião. Nesse sentido, todo mundo é religioso. Todo mundo é religioso. O cristão protestante, o cristão católico, o agnóstico, o ateu militante, o espírita, o budista, todo mundo, né, é religioso. A questão é, que tipo de relação eu tenho com Deus? É de adoração ou de rebelião? Se eu tenho uma relação com Deus de adoração, eu vou desenvolver tudo, principalmente educação, baseado nessa convicção que eu tenho. O mundo não veio do acaso, o mundo foi criado por Deus com intencionalidade. E isso vai encharcar a minha concepção de educação, quando eu for falar de criação, por exemplo, ou de outro assunto, né? Quando eu vou falar de sentido de vida. O que eu creio sobre Deus vai determinar a visão que eu tenho de educação. Agora, e se eu sou um ateu? Mesma coisa. Também vai determinar. O meu ateísmo, o fato de que eu não creio em Deus, o fato de que eu tenho concepções ateístas, naturalistas, hedonistas, vai não influenciar só, vai determinar a visão que eu tenho da vida. Quando eu for ensinar sobre o que foi Reforma Protestante, quando eu for falar sobre igreja, quando eu for falar sobre sexo, quando eu for falar sobre sentido da vida, o que existe depois da morte? A minha crença ou descrença em Deus não vai influenciar, vai determinar a minha resposta. Da onde eu vim? Eu vim do nada? Se eu creio em Deus ou se eu não creio em Deus, isso não vai influenciar, vai determinar a forma como eu respondo essas questões. Exatamente. Então, a relação que existe entre educação e religião é de influência. A educação influencia a minha religião. Alguns vão seguir, outros não. Agora, a religião, mais do que influência, ela determina a minha religião. Baseado nisso, a gente afirma com certeza, biblicamente, filosoficamente, historicamente, que não existe, nunca existiu, não existe, nunca vai existir neutralidade do ponto de vista religioso, pedagógico, filosófico. Porque tudo está diante de Deus, de modo positivo ou negativo. Ninguém foge dessa relação. Excelente. Eu acho que agora esse vídeo fecha também um próximo vídeo que eu vou passar, que é a questão de quando nós vamos escolher a escola, o local onde nós vamos pôr os nossos filhos para estudar, que isso é muito importante. Vamos só ver um trechinho curtinho também da Viviane. Vamos... E quando você escolhe essa escola, ela não pode estar em discordância com aquilo que você acredita. Ela não pode estar em discordância com a sua fé, porque isso pode trazer muitos prejuízos para o relacionamento e o bom desenvolvimento dessa criança, né? E agora com os filhos. E qual que é o papel dos filhos? Qual que é a responsabilidade dos filhos pensando nessa visão cristã? Os filhos, eles precisam ser comprometidos com a aprendizagem, dando honra aos seus pais, respeitando os educadores escolares. É muito importante vocês, filhos, cooperarem com seus pais neste momento. Não está sendo fácil para ninguém, mas eu sei que tem momentos que você não quer fazer a lição, não quer assistir a videoaula, tem momentos que você não quer aparecer naquela aula online, mas é preciso, o seu pai também tem os horários, então a cooperação neste momento ela é muito importante. E o segundo ponto que eu gostaria de deixar aqui é a questão da pedagogia da insistência, que está muito claro lá em Deuteronômio 6:7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Nós precisamos ser insistentes, repetir em todas as ações. Esse assunto vai ser um pouco mais falado em um outro tema dessa semana ainda, então não deixe de assistir, mas é muito importante insistirmos, né, nessa questão. E o último ponto que eu queria deixar é a questão da coerência e do amor nas nossas ações. Daniel e seus amigos, eles foram coerentes nas suas atitudes. Então, é muito importante que nós também sejamos coerentes com aquilo que nós cremos nas nossas ações, né? Então, todas as dicas e orientações dos estudos precisam considerar as diferentes particularidades de cada família, precisa considerar também a particularidade de cada criança, o ritmo de cada criança.
criança. Mas algo é comum. A disciplina, ela é um norteador bíblico. Ela é muito importante. Nós precisamos ter disciplina. Ó, você viu que legal que a gente... É isso mesmo, pastor, que o senhor falou, né? Ela complementa ali na fala dela que não existe educação neutra, acho que isso ficou claro, né? E nós que temos esse cuidado pelos nossos filhos, que nós queremos, acho que dar uma continuidade naquilo que nós cremos, nós podemos também ter essa atenção no momento em que nós escolhemos, né, a instituição em que ele vai participar, né, pastor? Esse é um assunto bastante amplo também, muito, muito importante, né, Tainá, que você está tocando. Existem várias variáveis, né, como dizia lá o engenheiro do Havaí, envolvidas nisso daí. Muitos pais, muitas famílias desencantadas, desiludidas, entristecidas, decepcionadas com a qualidade, não só a qualidade, na questão de preparo de professores, preparo da estrutura da escola, mas principalmente com o aspecto nocivo de ideologias não só anticristãs, mas anticientíficas, né? Tá. Que são ensinadas em boa parte das escolas públicas e também particulares. A maioria das famílias cristãs, né? Elas buscam um tipo de escola que seja melhor, né? E na esperança de que escolas cristãs supram essa busca, né? E então existe esse movimento, outras pessoas, outros irmãos, outras famílias desencantadas, inclusive com escolas cristãs, né? Elas buscam um outro movimento, que é o movimento lá do homeschooling, né? De educar dentro da própria casa, ou criar comunidades, né, formadas por essas famílias, com a crença, né, na esperança no homeschooling, né, buscando essa qualidade que falta em escolas, não só públicas, como também particulares, não só particulares, mas também particulares cristãs, né? Então você tem vários caminhos, né? E claro, como isso é um movimento novo, ele tende às vezes ao exagero em alguns aspectos, né? Então algumas pessoas, a desilusão extremada pode levar a uma fé cega em algumas outras coisas, né? Então existem aspectos positivos e negativos nas escolas públicas. Eu creio que mais negativos do que positivos, em geral, né? Em geral. Falo isso porque conheço muitas pessoas que deram aula. Escolas particulares não cristãs têm aspectos positivos e negativos. Creio que a maioria são aspectos negativos em vários pontos, né? Tem aspectos positivos também. Escolas cristãs, né? Elas têm, creio que, aspectos obviamente positivos, têm desafios também, aspectos negativos, lutas, e o movimento homeschooling é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Só quando a gente está de fora, ou quando nós não conhecemos, que nós achamos que é o céu. Então, se alguém acha que existe uma solução perfeita, o céu, vai se decepcionar, vai quebrar a cara, porque não existe. Agora, claro, cada um vai fazer a sua opção, e a sua opção vai ser feita baseada em vários critérios, né? E são os pais que eu creio que vão ter que definir sobre isso, conversando com pessoas sábias, né? A gente sabe que, por exemplo, às vezes existe um fatores de convicção mesmo envolvidos, né? Eu, por exemplo, tenho lá a Fernanda Valentina, em que escola nós vamos colocar? Nós ainda não falamos, não decidimos sobre isso, né? Nós já sabemos onde nós não queremos colocar, mas onde nós vamos colocar já é um começo, né? Mas, por exemplo, as pessoas falam, eu vou querer fazer isso. Tá, você tem certeza disso? Né? Você tem certeza que você consegue fazer isso? Né? Você consegue educar seu filho em casa? Você vai conseguir mesmo? Nessa loucura toda? Existem fatores de ordem econômica envolvidos, né? Eu quero meu filho aqui, tá? Você tem condição de fazer isso? Exatamente. Então vai só sobrar escola pública, e aí não tem como. Não, tem certeza que não tem como? Claro que vai ser um baita no desafio. Mas em outros também vão ter. O que eu quero dizer é que sempre vão existir desafios, dificuldades e oportunidades. E você, pai e mãe, pedindo sabedoria a Deus,
olhando inteligentemente e sabiamente para as suas condições, não só de convicção financeira, em todos os aspectos, vai buscar o melhor para o seu filho. Se for fazer homeschooling, que faça e que Deus seja glorificado nisso. Se o seu filho, se não der para ir para o homeschooling, se você não quiser ou não concorda, eu vou colocar numa escola cristã. Ok, vai ser uma escola particular não cristã, se essa é a escolha, ou se essa é a possibilidade que você tem, que você faça da melhor forma possível. E a maioria das pessoas provavelmente não vai conseguir fazer homeschooling, não vai ter condições de colocar numa escola particular cristã, e a maioria esmagadora de cristãos não vai ter condições de colocar numa escola particular, mesmo não cristã. A maioria vai estudar em escola pública. Aí é o fim do mundo? É claro que não. É claro que não. Você vai ter muitos desafios. Nas outras também você vai ter desafios. Só acha que não tem quem não está lá. Né? Exatamente. Se você está lá, você sabe que tem desafios. Né? E às vezes alguns desafios piores. É claro que existe uma certa proteção no melhor sentido. Né? Mas se a sua possibilidade for estudar em escola pública, e essa eu creio que é a realidade da maioria esmagadora das pessoas, você vai ter que fazer o melhor dentro dessas condições. Então os pais vão ter um desafio, né, de conferir o material, vai ter que conferir também nas outras, tá? Não esquece, não confia, que é o céu. Não abandone, né? Exatamente. Participe. Então, seja sábio, busque a direção de Deus, conversem com pessoas sábias, evite o fanatismo, a ingenuidade de achar que você está na escola pública no inferno ou numa escola cristã no céu. Não é nem uma coisa nem outra. Existem desafios, oportunidades e dificuldades em tudo isso, e Deus, pela graça de Deus, que você tenha sucesso nessa empreitada aí. Muito bom. E para a gente já chegar aqui, caminhar para o final do programa, gente, nós temos dicas de leitura. Vocês já estão vendo essa aqui, ó. Ó, quantos livros. Falou em dicas de livros com o nosso reverendo Nilson Júnior. É dicas de livros mesmo. Ó, quais são as dificuldades, os desafios e as oportunidades do professor cristão em seu ambiente de trabalho, sendo ele cristão ou não? Sim. São muitas as dificuldades, né? Falta a dificuldade de um preparo acadêmico, às vezes isso existe sim. Sim. A dificuldade é no próprio curso, o professor cristão especificamente, ele vai ter que ler muito mais do que os outros, você vai ter que ler o que o professor indica e o que o professor não indica, se você não quiser ser um tolo, né, aceitando tudo que for passado para você. Se você quer realmente fazer um filtro, você vai ter que ler o que os professores indicam e o que os professores não indicam. Agora, na sala de aula em si, a questão da violência, da falta de respeito, todo mundo sabe, todo mundo que é professor sabe do que eu estou falando, a violência verbal e física, a burocracia extensa, ou seja, pessoas que não têm nada a ver com educação, ditando as regras do que é educação, né? Pessoas que não têm absolutamente nada a ver com educação, dizendo o que você deve fazer, né? Dificuldades dentro da sala, fora da sala, material didático de qualidade, enfim, existem várias dificuldades e, obviamente, a falta de incentivo. O professor, ele precisa de incentivo, e o que eu estou falando aqui é de dinheiro mesmo, tá? É de dinheiro mesmo. Existe uma tendência de achar, né, que o professor é uma vocação santa e sagrada e que ele deve fazer isso pautado, né, em auréolas de anjos. E, nossa, não, se você acha que a educação é importante, você paga bem o professor, e aí nesse caso existe um desânimo muito grande, com raríssimas exceções. Então é muito bonito falar de educação, é muito bonito falar de ensino, principalmente em épocas de eleição ou de construção de escola, alguma coisa assim, mas o teste final para saber se você dá importância à educação é se você gratifica esse professor realmente com um salário digno, onde ele vai poder comprar livros, cuidar da sua família, ter um lugar digno de morar, enfim, ok? Isso não acontece. O professor, assim como outros trabalhadores, mas eu falo do professor porque a gente está falando dos professores. Exatamente. É aquele que dá aula e chega em casa e vai continuar preparando a aula e... Não para, né? Essas são algumas das várias dificuldades. Os desafios é o do professor cristão especificamente, de glorificar a Deus no meio dessa dificuldade toda.
Todos os profissionais de todas as áreas têm esse desafio. Estamos falando do profissional professor, né? E oportunidades de você glorificar a Deus e impactar vidas, né? É muito interessante, é motivo assim de alegria, não uma alegria centrada no homem, mas uma alegria que gratifica, né? Que glorifica a Deus, quando alguém lembra, né, das suas aulas e lembra do que você, não só da matéria especificamente, né, mas que você de alguma forma marcou a vida dele. Né? Muito bom. E isso não no sentido orgulhoso ou vaidoso da coisa, né? Mas até hoje, né? 2 semanas atrás eu fui na minha cidade e vi um professor na rua, né? E até hoje eu lembro dele é professor de educação física, né? Olivas é o nome dele, ele provavelmente não está nos assistindo, né? Mas até hoje é um professor que me traz boas memórias, né? De um líder, de um cara que liderava, de um professor que chamava atenção, de alguém que você confiava nele, né? Então isso. E o professor cristão, ele tem todos os motivos, todas as bases para fazer diferença na vida dos seus alunos, dos seus colegas de classe, dos seus companheiros de profissão. Então, existem dificuldades muitas, ainda mais no Brasil, que é um país que não valoriza a educação. E, inclusive, no ambiente eclesiástico, a educação é uma palavra muito bonita na boca da maioria dos líderes, mas na hora do vamos ver, outras coisas mais pragmáticas. Porque educação, Tainá, é algo... É um investimento que você não tem resultados imediatos. Exatamente. E como o imediatismo é uma doença dos nossos tempos, todos nós, inclusive dentro da igreja, a educação é uma retórica linda na boca, né? Mas, por não dar resultados imediatos, poucas coisas a curto prazo, mas a maioria delas a médio e longo prazo é uma coisa que não anima muito as pessoas, né? Exatamente. Então, mas como nós dissemos no início, é algo central nas Escrituras Sagradas, e aquele que foi chamado para ser um educador, num certo sentido, todos foram para se consagrar. Todo mundo tem que ensinar e aprender, mas aqueles especificamente que foram chamados para o ministério de ensino, eles só vão experimentar a alegria e satisfação na profissão se fizerem isso. Que Deus, né, nos dê força aí para continuar. Amém. Pastor, já estamos no final do nosso programa, mas queremos mostrar alguns livros. De maneira bem rápida, tem esse livro aqui que eu já indiquei em outros momentos, tá? Você Educa de Acordo com o que Adora, do reverendo Felipe Fontes. É um livro pequeno, mas preciosíssimo, muito bom. Esse é um quase clássico na literatura evangélica, Ensinando para Transformar Vidas, do Howard Hendricks. Esse daqui, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a educação por princípios, que vai ser adotada na escola aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, esse é um livro fundamental, Componentes Essenciais da Educação por Princípios, da Inês, tá? Inês Augusto Borges. Esse, se você quer conhecer um pouquinho mais de educação clássica, educação domiciliar, do Douglas Wilson, do Douglas Jones e do Wesley Callihan, esse é o livro. Um outro quase clássico também na literatura brasileira, As 7 Leis do Ensino, do John Milton Gregory. Conheça quem é esse cara aqui, ó, João Amós Comênios, tá? Um educador protestante lá do final do século XVI, início do século XVII. Esse livro aqui, João Amós Comênios, do Jean-Marc Barthot, da editora Monergismo, estou terminando. O outro do Felipe Fontes, Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma introdução, uma perspectiva cristã. E o último livro, bastante conhecido em seminários, né? Introdução à Educação Cristã, do Perry Downs, tá? Ensino e Crescimento. Creio que você vai poder aprofundar naquilo que a gente só colocou em algumas gotas aqui, aqui você vai poder mergulhar bastante, aprender bastante. Excelente. Agradeço. Eu ia falar, excelente. Muito bom, pastor. Excelentes dicas de leitura, então fica para você. Sempre eles pedem, tem dicas de leitura? Temos, né? Volta o vídeo um pouquinho antes de sair do ar e já printa as telas para depois não esquecer. Assim que eu faço, já vou printando tudo. Ficamos por aqui. Obrigada mais uma vez, pastor. Eu que agradeço. Aquele que ensina, esmere-se no seu trabalho aí, né? Como Paulo nos ensina. Que Deus abençoe. Muito bom, amém. Fica agora com Mulher Esperança, o culto agora, ao vivo, viu? Não saia daí. Eu fico por aqui, mas amanhã estaremos de volta, claro, né? Se Deus quiser. Obrigada pela participação hoje, muitas participações. Depois eu vou ler com carinho cada mensagem. Beijos, tchau.